A paz do Senhor, irmãos. Escola Bíblica Dominical. É a nossa maior despertamento espiritual que um homem pode ter, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando nos chama para esta obra tão importante, nós temos que ter, irmãos, constantemente essa manutenção da palavra de Deus. É verdade que muitos desprezam, mas desprezam por falta de entendimento. Não é porque... é por falta de entendimento. Quanto mais entendimento você vai tendo de Jesus, mais ele vai te revelando. E mais parecido com Jesus você vai ficando, mais compaixão você vai tendo, mais misericórdia, aí você consegue compreender a dificuldade daqueles irmãos, tá bom? E o nosso estudo hoje, irmãos, ele está baseado aqui, ó, eu tirei, porque os professores sabem que é livre o estudo. Eu tirei da CPAD. Voltei lá atrás, tirei da CPAD, desse trimestre mesmo, da CPAD. E o texto de hoje é o seguinte: despertamento espiritual. Está lá o texto básico em Êxodo, não precisa ler. Em Êxodo, capítulo 1, de 1 ao 7, e Neemias, de 1 ao 4. Tá bom? Mas nós vamos ler agora, na graça do Senhor Jesus Cristo, texto básico, que está em Romanos 13, versículo 11. Nós vamos ler agora todos juntos, tá bom? Está escrito aqui, mas eu quero fazer questão de ler na Bíblia. Romanos 11, 13. 13, 11. Tá bom? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. Pode se sentar. Todo estudo, irmãos, que nós formos dar, aonde você for, sempre bom você deixar a sua Bíblia aberta. Muitos leem a Bíblia, fecham a Bíblia, abrem o seu celular, seu laptop e começam a pregar. Não. Temos que reverenciar esta palavra que está aqui, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu vou colocar aqui porque o microfone ele me atrapalha. Irmãos, é uma lição simples, uma lição abençoada. Sempre será simples a palavra do Senhor para a sua igreja. Nada de espetacular. Tudo que Deus quis revelar já está aqui. Nada será fora do que está aqui. Nós sempre temos que saber disso. Qualquer coisa, irmãos, que vocês virem, que vem alguém trazendo algo além ou a mais do que está escrito aqui, nós devemos ficar um pouco atento quanto a isso. Porque o que ele revelou para nós é exatamente os 66 livros da Bíblia. É esse que nós temos que fazer e obedecer à obra de Deus. E hoje, irmão, nós vamos ver aqui uma coisa importante. Despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Mas tudo, irmãos, está baseado. Toda a degradação espiritual do crente, do homem, do pecador, está baseado na desobediência. Tudo começou na desobediência. Foi assim lá no Éden. É assim hoje. E sempre será a desobediência. Até o Senhor Jesus voltar naquele dia. Então hoje, irmãos, os benefícios que Deus faz para nós, as grandezas que Ele faz, como é que nós devemos pagar a Deus? Seja obediente. Obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Você não tem como você pagar as gratidões, as maravilhas que Ele faz. Mas uma coisa nós podemos fazer, que está à nossa altura, que Ele nos deixou, que é obedecer a sua palavra. É isso que Jesus quer que a gente faça. Nós estamos caminhando, irmãos, para um futuro bem próximo, e a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz despertarmos deste sono,
despertamento espiritual, ele não está falando isso para encher uma escola bíblica dominical, para mais um estudo. Não. É por amor a esta igreja que está aqui. Porque ele, a alegria, o amor de Jesus Cristo é salvar a todos. Assim como você tem amor pelo seu filho, por mais terrível que seu filho seja, por mais coisas erradas que ele faz, você jamais sai falando do seu filho para alguém, mas você dobra o seu joelho no seu quarto e você chora pelo seu filho. Por que você faz isso? Porque você tem amor por seu filho. E muitas das vezes nós não fazemos isso com o filho dos outros. E Deus, o nosso Deus poderoso, faz isso por todos nós que estamos aqui. Ele foi capaz de compadecer por nós de uma maneira tão grande, de mandar o seu filho vir aqui para nos resgatar de um preço que nós jamais poderíamos pagar. E hoje nós estamos aqui, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo hoje, porque aquele sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E nós não podemos esquecer disso jamais. Nós temos que ter esta responsabilidade. Não é uma responsabilidade dentro das quatro paredes que nós estamos aqui agora. Todos com cara de bonzinho, todo mundo certinho, mas aonde nós estamos sendo mais vigiados e olhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo é no nosso dia a dia. É lá que nós temos que fazer a vontade de Deus, é no dia a dia. Isto é, irmãos, está no alcance de todos os homens. Tá bom? Irmãos, nós vamos falar aqui hoje, irmãos, da despertamento espiritual, que vai falar lá dos reinos divididos, que foram levados pelo cativeiro, por causa da desunião, por causa da falta de respeito, de amor, de desobediência ao nosso Deus. Mas antes, irmão, da gente entrar na revista, eu vou falar 2 minutos apenas acerca dos reinos divididos. Como ele começou, qual foi a causa dele. Para que quando a gente entrar na revista, nós vamos ter muito mais condições de compreender o que nós vamos falar aqui. Tá bom? É 1 minuto só, 2 minutos. Não passa disso, não. Olha, irmãos, tudo começou lá naquele pecado do Éden. Você pode comer de todas as árvores, menos dessa. E ele não obedeceu e comeu. É verdade que ele foi tentado a fazer isso. Sempre nós seremos tentados a desobedecer a Deus. Existe uma influência maligna no mundo tentando nos derrubar a qualquer preço. Ele não pode tocar em você, literalmente, mas o que ele pode levar você a uma tentação para você desobedecer a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Ele convenceu a Eva e a Eva foi e tocou naquela árvore. É por isso que nós temos que ter esta palavra do Senhor Jesus, para que nós não viemos ter esse tipo de problemas também daqui para frente. Fiquem atentos, vigilância a todo tempo. O Senhor Jesus ele pode passar 1.000, 2.000, 4.000 anos para voltar, mas nós não podemos ficar um dia sem vigiar. Essa é uma missão que nós temos que fazer. E olha, irmãos, lá atrás, muito lá atrás mesmo, quando começou Abraão, Moisés, Josué, entrou ali no período dos juízes, e eles pediram também um rei. E Deus concedeu um rei para eles. E foi os 3 reis primeiro, que foi Saul, Davi, e depois veio Salomão. 40 anos para cada um. O primeiro reinado de Saul, ele foi... Deus abandonou Saul. Rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Por causa da desobediência de Saul. Depois, mais tarde, veio também, passou por Davi, depois veio também Salomão. E ele disse, irmão, Salomão começou bem, obediente, mas depois ele foi começando a desobedecer, ao ponto de Deus dizer para ele, falar para ele, olha, eu vou rasgar o reino em 2 partes, por causa da sua desobediência. Eu não vou fazer isso agora por amor a Davi, mas assim que você morrer e descer a sepultura, eu vou dividir o reino. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando ele morreu, irmãos, Deus cumpriu a sua palavra e dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, irmãos, foram 10 tribos, foram 19 reis.
todos eles foram maus ao Senhor. Todos. Os 19 reis. Todos foram maus aos olhos do Senhor. E depois veio o Reino do Sul. Foram 2 tribos. Foram 20 reis. 20 reis. Apesar que eu estou contando aqui com a Thalia, que era uma mulher também, mas a Thalia foi por usurpação. Então, irmãos, foram 12 maus e 8 bons, contando com a Thalias. Porque a Thalias, irmãos, foi filha de Jezabel com Acabe. Quando ela soube que o seu filho era morto, ela mandou matar todas as sementes de Davi, todas as sementes do reino. E só ficou um que foi escondido. Só ficou um que foi escondido. Eu vou até falar aqui, ó. Só ficou um que foi escondido, que foi Joás. Que foi Joás que ficou escondido. Por 6 anos escondido. Olha, irmãos, é bem verdade que a Thalia, naquela fúria dela, e o poder que ela tinha nas mãos naquela hora, ela conseguiu matar quase toda a semente de Davi. Quase toda a semente de Davi. Mas por trás dela também, irmão, existia uma influência maligna. Ela não sabia disso, mas existia uma influência maligna de Satanás querendo destruir para evitar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Depois daquela, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus, o próprio Deus, deu a sentença para ele, nunca mais, irmãos, ele teve um pingo de sossego, sempre querendo evitar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Fez isso por muitas as vezes, mas não conseguiu e não consegue, porque não tem como, irmãos, você evitar o plano de Deus. O que Deus determinou está determinado, mas a luta sempre haverá. Tá bom? Então, irmãos, olha só. E Joás foi escondido de Atalia por 6 anos. E ele começou a reinar. Depois, eles trouxeram ele de volta, e ele começou a reinar com 7 anos e reinou 40 anos. E hoje nós estamos aqui. Por causa daquela atitude daquela mulher que escondeu, Jesus veio, e nós estamos aqui hoje. É assim que acontece, irmãos, o plano de Deus. Olha o amor de Deus, a alegria de Deus de trazer para nós o Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, irmãos, temos conhecimento que Jesus já veio. Nós hoje temos esse conhecimento, mas muito não tem. Até os judeus daquela época não tinham esse conhecimento do próprio Deus, porque eles não aceitaram Jesus quando ele chegou. Mas nós vamos ver daqui à frente. Então, irmão, nós vamos entrar agora na introdução dessa revista, tá bom? Olha só. Deus despertou o rei Ciro para implementar uma política de retorno dos exilados. Os judeus podiam voltar para a sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o santo templo. No entanto, o povo já tinha acomodada a nova vida na Babilônia e não pensava mais em desfazer sua vida estruturada. Está aí um grande perigo de você ficar muito tempo afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo essa pandemia. Muitos vão se afastar por causa desse motivo. Pode acontecer dele ficar acomodado, e ter muita dificuldade para ele voltar. Porque enquanto ele está lá fora, muitas coisas vão usando ele para ele ficar cada vez lá, acomodando, oferecendo, entregando muitas coisas para ele. E ele pode se perder e se acomodar nessa parte aí, tá bom? É por isso que nós, que estamos na casa do Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar sempre orando por eles que estão lá fora, tá bom? Quando você vê, irmãos, um crente que ele não vem para a escola bíblica dominical, que ele não vem nos cultos de membro, nós não podemos ficar falando mal desse crente. Pelo contrário, nós temos que usar todo o amor, a compaixão que nós temos dentro de nós e falar, orar por ele para que ele venha depressa. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para pregar e não para julgar. Quem decide é Deus. Nós não fomos chamados para decidir. Nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais amor você vai ter. Tá bom? Mais compaixão você vai ter. Quando você começar a falar muito mal de um crente, pode
acendeu uma luz amarela. Está acontecendo alguma coisa. Um crente jamais fala mal de outro. Dificilmente. Dificilmente um crente vai falar mal de alguém. Quando alguém vir conversar com vocês e começar a falar mal de um obreiro ou de uma pessoa qualquer, porque ele fez isso ou fez aquilo, você já tem que começar a orar por essa pessoa também. Não é começar a falar junto com ele, tá bom? É assim que acontece. Em Esdras, capítulo 1, o escritor sagrado assinala claramente: não era fácil convencer o povo que era da vontade de Deus o seu retorno à terra prometida. Era necessário um milagre de Deus para que o despertamento espiritual ocorresse. Somente o Espírito Santo poderia levantar pessoas necessárias ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos. É o que nós estamos precisando nesses tempos. Sempre, irmãos. Por mais que você venha à escola dominical, por mais que você esteja na casa do Senhor, nós sempre vamos estar precisando de um despertamento espiritual. Se não fosse o Espírito Santo que habita dentro de nós, você só está de pé, fazendo o que você faz hoje, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro. Tá bom? O que nós temos que fazer, irmãos, é ficar firme para que ele não saia como saiu de Sansão. E Sansão não percebeu. Por isso nós temos que vir sempre para o estudo da palavra de Deus. Primeiro tópico aqui, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Só Deus pode promover um despertamento espiritual. Por melhor que você seja, por melhor que um homem seja, e é bom, ele não conseguirá isso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Olha só, todo despertamento espiritual emana do próprio Deus. Quando alguém é despertado para fazer a obra de Deus, esse despertamento atinge vários aspectos: a oração, a evangelização, a contribuição financeira e, principalmente, o estudo sistemático da palavra de Deus. É assim que acontece. Tem esses patamares que a gente tem que cumprir. Tá bom? Olha só, em Esdras, capítulo 1, o escritor sagrado assinala claramente que o Senhor moveu o coração de Ciro para que ele permitisse o regresso dos judeus à sua pátria. A vida moral e espiritual de Daniel refletia como feixe de luz sobre o povo de Babilônia. Todavia, não foi o padrão moral e espiritual de Daniel que produziu o milagre do despertamento do recém-conquistador persa. Foi o próprio Deus, e é o que afirma o texto sagrado que está em Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. É aquela referência, né? Lá de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, que foi dada aquela profecia, que eles passariam 70 anos em Babilônia. E foi realmente necessário os 70 anos em Babilônia para que eles fossem curados daquela terrível degradação de idolatria. Olha, irmãos, personagem máximo da restauração de Jerusalém, portanto, não foi Ciro, Zorobabel, Esdras, nem Daniel, mas sim Deus. Foi exatamente isso, foi Deus. Olha só, um rascunho que eu fiz aqui. Nenhum homem é autossuficiente para promover um despertamento espiritual. Nenhum de nós somos capazes disso. O mais sincero que você esteja na presença de Deus. Essa obra é de Deus. Tá bom? Irmã Evani, você vai abrir para mim João, capítulo 15, versículo 1. Somente o Espírito Santo pode trazer o despertamento espiritual. Tá bom? Pode ler. Vai lendo devagar.
Vai lendo até o 4. Isso aí. Olha só, irmãos. Deixa eu repetir aqui, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Tá bom? E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, essa manutenção, essa limpeza que o Espírito Santo de Deus constantemente vem fazendo nas nossas vidas, com a palavra do Senhor Jesus, isso é necessário. Não é uma punição para nós, pelo contrário. Essa manutenção sempre haverá, essa limpeza. Nós sempre vamos ter que ser limpos diante de Deus, nessa caminhada que nós estamos fazendo. Lembra o que o salmista disse? Senhor, lava as minhas iniquidades. Nós sempre temos que joelhar nos pés do Senhor e pedir com misericórdia para que o Senhor lave a nossa iniquidade, purifique a nossa mente. Sempre haverá isso. Sempre haverá isso, até o Senhor Jesus chegar. Veja bem, irmãos, nós hoje aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, mas nós não somos blindados ao pecado. Tá bom? Nós temos uma aliança com Deus muito forte. Nós estamos dentro desta aliança. Olha só, irmãos, de fora para dentro, ninguém pode abrir uma brecha nessa aliança. O diabo, seus demônios, ninguém pode fazer isso. Não existe força. Inclusive, o diabo anda ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar. Tá bom? Ele não pode tocar em você. Agora, tem uma coisa importante, irmão. Nós temos uma grande responsabilidade. Porque de dentro para fora, nós podemos abrir esta aliança a qualquer momento. A hora que você quiser, você pode abrir. Porque existe o livre-arbítrio. Você não está nesta aliança com o Senhor Jesus Cristo, obrigado. A hora que você quiser sair desta igreja e falar, eu não quero mais servir Jesus. Olha, o Espírito Santo não vai agarrar você pelos cabelos, vai bater você e sentar você nesse lugar novamente, não. A sua escolha é respeitada diante de Deus. Por isso nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. Uma grande responsabilidade. E mais para frente um pouquinho, olha só. Está em mim e eu em vós. E eu em vós, né? Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Nós não podemos fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nunca um homem vai promover um despertamento espiritual se não for pelo Espírito Santo de Deus. Jamais. Tá bom? Não existe avivalista. O homem avivalista. Quem pode avivar uma igreja somente é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? E você sabe o que é um avivamento? Avivamento, irmão, vem pelo arrependimento. Avivamento é mudança de vida. Quando você muda de vida, você não faz mais aquele pecado. E isso é um avivamento na presença do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Pode falar.
Não. Isso aí. É. Irmãos, sim. Mas quem abriu aquela aliança foi o próprio Adão e Eva que abriu. Não foi o diabo que abriu, não. Eu sei, entendi. Isso aí. Quando ele decide não mais obedecer, eu estou entendendo o que você falou. Quando ele não mais obedecer, é que tu abre. Abre, pode chegar lá e pegar ele. Isso aí. Então, irmãos, olha só. Então, a nossa conduta, a nossa vida com Deus sempre será pelo Espírito Santo de Deus. Lembra o que Deus falou a respeito de Jó? Homem reto, homem reto, sincero, temente a Deus, né? Temente a Deus. E está faltando um. E desvia do mal. Desvia do mal, né? Então você veja bem, irmãos. Jó, para ter um conhecimento de Jesus, conhecimento daquele de Deus, somente porque ele tinha sobre ele uma porção do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem pode fazer o que Jó fez se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. É exatamente isso. Até a sabedoria humana é pelo Espírito Santo. É ele que comunica com o nosso Espírito Santo. Olha só, lê para mim aí, Vani que vai ler hoje. A aula é dela também. Jó 32:8. Vê se você consegue. Quem achar primeiro pode ler. Vou achar primeiro que você, então. Está vendo? O nosso espírito, o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito. Então, a intervenção desse Espírito de Deus é que nos dá sabedoria para tratar, para desviar, para fazer a vontade de Deus. E até para decidir muitas coisas. Quantas coisas nós erramos lá fora por decidir mal? E agora você já tem mais cautela. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai te guiando. É ele que vai te conduzindo. Tá bom? Por isso que é importante você obedecer a Deus. Sempre nós temos que obedecer. Se você, foi o que o pastor falou, entrou, aceitou Jesus, tem que obedecer a ele. Porque se não obedecer, vai ficar difícil depois. Tá bom? Olha só, irmãos. O segundo tópico aqui já. Vamos entrar no segundo tópico. Vai ser rápido. Segundo tópico. As finalidades do despertamento. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração da pessoa humana. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Está lá em João 16, 8 e 9. Né? Então, duas finalidades que nós vamos ver aqui, irmãos. A restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. Vamos ver agora a restauração nacional de Israel. Devido à forte idolatria, a injustiça social e a degradação moral, Deus puniu severamente o seu povo
Ele suscitou nações poderosas para ser a vara da punição. Tá bom? Às vezes Deus pode punir a gente sim. Quando ele ama, ele pune sim. Há pessoas que dizem que não faz isso. Faz sim. Tá bom? Por amor a nós, ele faz isso sim. Ele pode tirar até um emprego seu por amor a você. Você não entender nada. Porque eu amava o meu emprego, eu idolatrava muito o meu emprego. Mas um dia ele teve que me tirar do meu emprego e me mostrar quem é que era a minha estabilidade. E agora eu sei quem é a minha estabilidade. Tá bom? Mas eu passei um aperto, irmão. Olha, quando Deus faz isso e tira você de lá, de um lugar que você acha que é, rapaz, não é fácil. Mas, graças a Deus que eu estou aqui. Né? Muito, graças a Deus, né? Como, por exemplo, a Síria e a Babilônia. Essas nações foram governadas por depóstatas que não evitavam nenhum esforço brutal para aniquilar qualquer nação que não se rendesse de forma incondicional aos seus. Olha só, irmãos, ele pegou a Síria e a Babilônia, dois governos terríveis que existiam na Terra. E ele colocou exatamente isso. O reino do norte foi recolhido pela Síria e o reino do sul pelo Nabucodonosor, que é de Babilônia. Tá bom? Deixa eu pular aqui um pouquinho aqui à frente. Um minuto. Em seu lugar foram colocados outros povos. Deixa eu ler aqui primeiro. Fome e de enfermidades, bem como pela espada. Caiu a cidade de Samaria como a nação. E humilhação remanescente das 10 tribos foi levado cativo, espalhado entre as províncias do domínio assírio. Em seu lugar foram colocados outros povos, dando origem ao povo samaritano. Isso foi referente ao Reino do Norte, que foi 100 anos antes do Reino do Sul, que foram recolhidos. Sendo que eles foram diferentes, irmãos. Eles foram os 19 reis. Todos eles foram maus aos olhos do Senhor. E a punição deles é um pouco diferente. Olha só, nunca mais a nação do Reino do Norte voltou do cativeiro. Alguns voltaram, mas espedaçados. Não como o do Sul, que nós vamos ver daqui a pouco. A destruição que abateu o Reino do Norte foi um juízo direto do céu. E uma mensagem clara ao reino de Judá, que fora poupado. Os assírios foram meramente o instrumento de que Deus se serviu para realizar o seu propósito, por intermédio de Isaías, que começou a profetizar pouco antes da queda de Samaria. O Senhor se referiu aos assírios como a vara da minha ira. Isaías já estava profetizando isso há 160 anos atrás disso acontecer. Olha só. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Isaías 10, 5. A queda de Samaria e a deportação de sua população foram claro resultado dos pecados cometidos contra o Deus Jeová. Agora, irmãos, tudo isso por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Começou no Éden, veio crescendo e está até hoje. E por causa da desobediência, ainda lá no reinado de Salomão, ele falou, vou dividir o reino. Não faça agora porque por amor a Davi. Mas assim que você morrer, eu vou dividir. E foi o que aconteceu. Aqueles 19 reis foram maus e ele dividiu. Agora aqui, irmãos, uma coisa importante. Quando a Síria levou o povo do norte para o cativeiro, uma coisa importante, irmãos, só ficou os pobres, os mais pobres, menos, mas os príncipes, as pessoas mais conceituadas foram tudo levados presos, mas ficou somente os pobres daquela terra. E o rei da Síria mandou povoar aquela terra de Samaria com muitos povos diferentes, muitos povos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 povos diferentes. Mas acontece, irmãos, que foi dando aquela mistura, foi se misturando aquele povo. Aquele povo foi se misturando e crescendo, sendo que aquele povo, irmãos, não sabia cultuar o Deus daquela terra. E o nosso Deus, que está no céu, mandou leões
para aquela terra e começou a devorar muitos. Eles perceberam isso. Perceberam isso e foram até o rei da Síria. E falaram com o rei da Síria, nós não sabemos como é que tratar com aquela terra, com o Deus daquela terra. E o que aconteceu? O rei da Síria manda um sacerdote para lá, para ensinar aquele povo como se tratava naquela terra. Porque aquela terra é de Deus. E é até hoje. E se cessou aquilo. Mas acontece, irmãos, que aquela mistura, eles foram se prendendo e ficaram presos, estudando somente o Pentateuco da Bíblia, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E ali eles ficaram presos, só nisso. Ficaram presos nesse Pentateuco. E olha, irmãos, e ali foi surgindo, e aí que surgiu o povo samaritano. Quantas pregações nós já ouvimos nesta igreja, que os samaritanos não falam com os judeus não falam com os samaritanos. Foi exatamente isso. Começou com essa desobediência e foi surgindo esse povo nessa mistura e assim nasceu o povo samaritano, que até hoje não fala com os judeus, para que não haja aquela mistura. Mas uma coisa importante, irmãos, os samaritanos também esperavam Jesus, esperavam o Messias. Quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher, lá naquele poço, Jesus começou a conversar com ela. E ela disse para ele, olha, nós também esperamos o Messias. Mas de maneira equivocada. Uma coisa, irmãos, de maneira equivocada. Mas elas, conversando com Jesus, Deus foi abrindo o coração dela e ela aceitou o Senhor Jesus. Tanto aceitou o Senhor Jesus, que foi falar para os seus irmãos, e os seus irmãos também aceitaram Jesus por causa daquele encontro com Jesus. Agora, uma coisa eu falo, se ela não tivesse tido esse encontro com Jesus, dificilmente ela seria salva. Hoje, irmãos, quantas religiões hoje, nos nossos dias, estão aguardando Jesus de forma equivocada, de forma errada. Não adianta, por maior que seja a sua fé, numa doutrina, numa religião, se você não aceitar Jesus, você não sobe aos céus. Você desce ao Hades. Muitos vão saber disso lá embaixo no Hades, do que ele estava fazendo. Olha só, irmãos, você lembra de Paulo, que ainda era Saulo. Ele era extremamente zeloso no judaísmo. Paulo. Mas teve um dia, irmão, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele perseguia a igreja de Deus, sem saber. Ele não tinha esse conhecimento. Olha só como é que nós não devemos, irmãos, ficar agredindo ou falando mal daqueles que não têm conhecimento. Nós temos o Espírito Santo para falar para eles e despertar neles este conhecimento. Tá bom? Então, Paulo, irmãos, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ele cai e ele pergunta, quem é, Senhor? E Jesus diz para ele naquele dia, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, irmãos, jamais ele poderia pensar que ele era um perseguidor de Jesus. Nunca que ele podia imaginar isso. Foi uma das maiores surpresas da vida dele, que ele estava no judaísmo, mas estava esperando Jesus de uma maneira equivocada. Então, hoje, irmãos, nós temos que ter este cuidado também. Quantos, irmãos, eu não vou falar aqui o nome de religiões, mas quantos sacerdotes em outras religiões são extremamente zelosos hoje, mas eles, irmãos, estão aguardando Jesus de maneira equivocada, porque se não passar por essa doutrina, eles não sabem. Agora, uma coisa importante, irmãos, que naquele dia de Paulo soube disso por Jesus, aqui na terra. E ele foi, e hoje ele está com Jesus, no paraíso. Agora você veja bem, muitos irmãos, vão descobrir isso somente no Hades. Quando descer o Hades. Quando ele chegar lá, sim, aí ele vai saber o que ele estava fazendo de maneira errada, mas não tem jeito. Não existe, irmão, de maneira nenhuma, você ser uma pessoa de outra religião, com muita fé, e na hora Deus colocar você para dentro também. Não. Você tinha muita fé, você era dedicado demais, você não sabia. Então você vai entrar também. Jamais o Senhor Jesus vai fazer isso. Se você não passar
pelo Espírito Santo de Deus, aceitar o Senhor Jesus, jamais você pode entrar no céu, na casa do Senhor Jesus Cristo. Estamos pregando, a igreja está pregando da largura da terra. É bem verdade que tem muitos países que ainda não podem entrar, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Naquele dia, nenhum homem pode se levantar a cabeça para Deus e questionar ele de alguma coisa. Eu tenho certeza que todos vão ficar de cabeça baixa, porque não tem coragem de olhar para ele. Quem é que tem outra autoridade para fazer isso? Então, irmãos, nós temos que andar sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão esperando Jesus hoje de maneira errada? Por mais bonzinho que você seja, nós vemos aí muitos sacerdotes bonzinhos, maravilhosos, que ficam na televisão, são pessoas excelentes, irmãos. Pessoas que doam cestas, 1 milhão, 2 milhões de cestas, eles fazem muita coisa, mas se não aceitar Jesus, não entra no céu. Vocês estão lembrados de Cornélios? O que aconteceu com Cornélios? Aquele homem de Deus, ele era temente a Deus, era um homem bom, a sua família, mas o Senhor Jesus diz para Pedro, vai lá e prega a palavra para ele. Porque se ele não aceitar Jesus, essa doutrina, ele não entra aqui. Tá bom? Muitos querem adorar a Deus sem conhecer a Jesus. E eu digo para você que ninguém chega a Deus se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem como, não tem como. Por isso nós temos que estar sempre nesta posição do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós fomos alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Olha só, irmãos. E agora o Reino do Sul. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram os estatutos que Israel fizeram. O rei Ezequias e o rei Josias começaram muitas reformas, foram 8, né? Mas isto não foi bastante para converter e permanentemente a nação para Deus. Com tudo aquilo que estavam vendo que aconteceu com o norte, muitos deles não fizeram. Às vezes acontece isso. A gente vê muitas tolices, muitas as coisas erradas que nossos irmãos fazem, e você não aprende com isso. Nós temos que aprender com essas coisas, ficar atento, para que você não venha cometer aquele mesmo erro. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso, mas a sua volta, ela será sem misericórdia. Se você for um crente bonzinho, que vem a todos os cultos de membro, todas as escolas bíblicas dominical, mas se você tiver algo que você ainda não falou com ele, nesse dia você vai ficar. É por isso, irmãos, que nós que estamos aqui hoje, qualquer coisa que aconteça de anormal, que abale a nossa fé, nós temos que dobrar o joelho e falar com o Senhor Jesus Cristo. Por mais simples que seja isso, nós temos que falar com ele. Tá bom? Irmãos, eu vou pular isso aqui para a gente terminar a aula, tá bom? Olha só, irmãos. Eu fui fazer um exame na minha carteira. Renovar minha carteira. Tá bom? E quando eu cheguei lá, eu estou passando tudo certinho, estou com o médico na minha frente, sendo que o médico falou para mim, olha, agora é o seguinte, você está indo bem, está tudo certo. Mas agora, você vai olhar para esse bocal que tem aqui e eu vou acender uma luz forte aí dentro. Tá bom? E depois você vai ler o que está escrito. Eu fui e fechei meu olho. E botei meu olho lá e fechei o olho. Quando ele falou, pode abrir o olho, a luz já tinha acendido. Aí eu fui e vi todinha a letra A, B, C e D. Uma coisa simples, mas quando eu saí da sala, irmãos, aí já ficou uma coisa... Eu não conseguia... tive que dobrar o joelho e falar com Jesus sobre isso. Parece uma coisa tão simples, irmãos, mas eu não consegui sair da sala direito. Vamos para o segundo tópico. Eu pedi a Deus, em oração, porque eu não conseguia chorar, né? Mas agora, irmão, mas eu não farei chorar na frente dos outros, mas ele não sei o que aconteceu, aí ele faz chorar na frente de todo mundo. Aí,
Eu pensei que era só num canto escondido. Ah, Jesus, Deus. Então vamos pular aqui para a gente chegar, né? A restauração espiritual de Israel. E restauração espiritual. Restauração espiritual. Essa que foi uma das mais importantes, irmãos. Não sei se eu vou conseguir. Em primeiro lugar, o que é um despertamento espiritual? Antes de mais nada, irmão, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. E o mesmo se verifica quando o povo de Deus, hoje, predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor entrega. É simplesmente, irmãos, obedecer a palavra de Deus. É uma coisa tão simples, irmãos. É tão simples que nós estamos à altura de, isso está à altura de todo homem, a obediência. Não é nada além que você não possa fazer, não. Você não precisa ter estudo, você pode ser até um analfabeto. Quantos analfabetos, irmãos? Quantos analfabetos respeitam essa palavra de uma maneira impressionante? Por quê? Porque ele começa a obedecer essa palavra de Deus quando ele ouve as pessoas pregarem e o Espírito Santo de Deus vai revelando para ele e vai dando entendimento a ele. Quanto mais entendimento ele tem, mais firme ele vai andando na presença de Deus e se afastando do mal, mais firme ele vai ficando. É assim que acontece. Olha só, irmão, mas antes que a glória de Deus se afastasse do santo templo, o profeta, não, quero ver antes aqui uma coisa importante, irmão. Estou tentando pular aqui, mas não vou pular essa parte aqui não. Ezequiel estava em sua própria casa na Babilônia, justamente com o concílio de anciões de Judá, quando repentinamente o Senhor conduziu em visão até Jerusalém. Está lá no capítulo 8. Antes, eles já tinham saído, já estavam fora, tá bom? Já estavam fora, já estavam em Babilônia. E quando, de repente, o Senhor, irmãos, aparece para ele, pega ele, são as palavras dele, pega ele pelo cabelo, levanta ele entre a terra e o céu, e leva até Jerusalém. E começa a mostrar a ele o que aqueles homens estavam fazendo, os sacerdotes, profanando, coisas ocultas, e Deus foi mostrando, cava essa parede aqui, olha lá atrás agora, coisas que estavam cobertas, e Deus falou, cava, abre esse buraco e olha lá agora, e foi mostrando a ele, e foi mostrando tudo, por que eles estavam no cativeiro, por 70 anos, porque a idolatria deles, irmãos, era algo muito terrível. Então ele foi mostrando a eles, foi mostrando. Olha só, quando Deus vai te mostrando, você tem entendimento de tudo que está acontecendo. E Deus foi mostrando para ele e trouxe ele. Mas Deus falou também com ele assim, ó. Mas antes que a glória de Deus se afastasse do santo templo, o profeta ouviu a mesma promessa que todos os seus antecessores ouviram. O povo de Deus passaria por um amargo cativeiro e escravidão por causa dos seus pecados. Mas ele mesmo iria dar-lhes um coração novo, para que verdadeiramente adorassem e servissem, de modo que retornariam para a sua terra. Foi o próprio Deus quem disse que haveria uma renovação espiritual do povo de Deus. E eles começaram a voltar depois de 70 anos. Olha, irmãos, Israel fora curado daquela 70 anos para ser curado daquela idolatria. Foi necessário isso. Mas uma coisa importante, irmãos, que eu queria deixar bem claro aqui hoje, que a restauração espiritual de Israel ainda não era naquela época ainda, foi parcial, foi importante. Mas ele está se referindo aqui também lá no futuro. Lá no futuro. Porque até hoje eles estão esperando o Messias ainda, por falta de entendimento. Irmãos, eles chegaram ao ponto de crucificar Jesus como um impostor, porque não conheceram Jesus. E eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Porque o próprio Jesus disse na cruz do Calvário, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E olha, irmãos, e essa
espiritualmente. É lá para o futuro. Olha só, irmão, o que Jesus disse aqui em Mateus 23, 39. Quem pode abrir para mim? Quem pode abrir para mim, Mateus? Olha só, Mateus 23, 39. E o outro vai abrir Zacarias 10 ao 13. Mas é rápido, hein? Olha só, isso aí foi Jesus que falou com eles ainda aqui na terra, naquele dia. Falou para os judeus. Desde agora vocês não me verão mais. Até aquele dia. Ele estava se referindo lá no finalzinho da grande tribulação, onde eles vão ter aquele encontro novamente. Porque, irmãos, a igreja vai suprir, a grande tribulação começa. Serão 7 anos de grande tribulação. Os 3 anos e meio primeiro será uma falsa paz. Uma falsa paz. E o anticristo, irmãos, o anticristo, uma articulação política fenomenal, ele será capaz de fazer aliança com muitos países, inclusive com Israel. E ele vai fazer aliança com Israel. Mas quando chegar naqueles 3 anos e meio, que ele quiser sentar, que ele for querer sentar lá dentro do trono, que já vai estar construído o trono, e ele vai querer sentar no trono, no templo que vai estar construído, que vai ser construído novamente. Quando ele quiser fazer isso, ele tomar essa posição, aí os judeus falam aqui, não. Lembra dos 70 anos que eles foram curados da idolatria? Pois eu digo para você, se tiver que morrer todos, morre todo mundo, mas eles não se curvam nunca mais diante de outra pessoa que não for o Senhor Jesus Cristo. Lembra daqueles 3 jovens? Lá no passado, isso foi antes. Olha o espírito deles, ao ponto. Falou, se você não adorar, você vai ser lançado na fogueira, aqui na coisa. Ele falou, pode jogar. É assim que eles vão falar lá também na frente. Vai ser, irmão, um arrependimento nacional tão grande. Olha só, pode ler Zacarias. Zacarias 12, 10 e 13. E nesse dia, o Senhor Jesus Cristo, quando eles clamarem pelo Senhor, eles vão lembrar e vão clamar pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai descer pelo Monte das Oliveiras com a igreja, com toda essa igreja. E quando ele botar o pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir para um lado e para outro. E ali vai ter uma grande fenda, e ali vai ser aonde eles vão entrar. Dali para frente começa a Armagedon e outras coisas mais, que não podemos entrar aqui nesse assunto agora. Tá bom? Pode ler, por favor. 12, 10 e 13, só acabou. Isso aí. Olha só, irmãos. Essa restauração espiritual deles ainda está para acontecer ainda. Vai acontecer. Eles vão ter um encontro com Jesus, com o Messias, que vai descer lá. Todos nós sabemos disso. Isso aqui, o ano inteiro aqui tem estudo sobre isso. Então, nós já sabemos disso. Mas sempre é bom você ir relembrando as coisas, que é bom também. Tá bom? Agora vamos para o 3º tópico. Já estamos acabando. Irmão, pode falar. Eu não estou escutando o que você está falando. Não, mas isso aí não chega nem perto do que vai acontecer, não. É só uma... O que o Trump está fazendo aí é simplesmente uma promoção para a eleição dele que está chegando agora, como se ele pudesse fazer alguma aliança com alguém. Aquilo eu vou te falar, rapaz. Tá bom? Terceiro tópico, irmão. A fidelidade de Deus em suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Sempre Deus cumpriu as suas promessas. Tá bom?
Sempre. Vou pular porque Deus, nós sabemos disso. Deus sempre cumpriu e sempre cumprirá as suas promessas. Agora, existem dois tipos de promessas, irmãos. A promessa condicional. Qual é a promessa condicional? Que vocês entendem como promessa condicional? Aquela que depende de nós também. Por exemplo, se o meu povo, né? Você tem que fazer a sua parte. Me fala agora uma promessa incondicional de Deus. Uma só. Jesus está voltando. Jesus vai voltar, já está escrito. Se você crê, ele volta. Se você não crê, ele volta. Tá bom? É incondicional. Não tem jeito. Aquela também de 70 anos foi incondicional. Falou, 70 anos eu entro lá e tiro vocês. E foi 70 anos exatos. Exatos, ele entrou lá e tirou aquele povo de lá. Tá bom? Deus renova as suas promessas de bênçãos. Para alcançar as promessas de Deus, é preciso estar dentro dos pré-requisitos estabelecidos na palavra de Deus, sendo uma delas a obediência à palavra de Deus. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Tudo que você vê por aí, se não tiver palavra, não adianta. Não adianta. E, geralmente, o estudo, ele dá mais... Não é todo mundo que gosta de estudo, não, irmãos. Não é? Um culto abençoado, assim, acho que a pessoa acho que se sente melhor ali, mas quando é um estudo, dia de segunda-feira, pouca gente, e você ali estudando, o irmão falando, tem que ter obediência, Jesus está voltando, meu Deus do céu, e ele está falando, Jesus está voltando, rapaz, olha o que você está fazendo, por amor a ele, e ele não quer muito aquilo ali. Agora eu digo para você uma coisa, sem medo de errar. Eu estou na Vista Alegre, já vai fazer quase 20 anos. Jesus nunca faltou um culto de membro na Vista Alegre. Nunca. Com chuva ou sem chuva. E nós, muitas das vezes, faltamos um culto de membros. Por qualquer bobagem. Por qualquer bobagem. Até porque nós assentamos aí 40 metros de azulejo. 40 metros de azulejo, aí a gente, não, hoje eu não falo, não, estou muito cansado. Olha, ele nunca faltou um culto de membro na Vista Alegre. Vocês nunca vão poder falar um dia que na Vista Alegre não teve palavra de Deus. Não tem como. Olha, não sei quantos tiveram aqui dentro, agora com o pastor, quantos foram, não sei, 20 ou 30, não sei. Por quê, irmãos? Eu sei que a capacidade deles foi importante, mas o que realmente fez diferença foi que o Espírito Santo de Deus foi com todos eles, lá do começo e até agora está sendo. É isso que faz a diferença. Porque o dia que ele sair, acabou. Aí acabou. Tá bom? Vamos lá, então. Humilhar. Já está acabando, ó. Vamos agora para o quarto. Estou pulando muita coisa, tá bom? O quarto. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens a Deus e a sua palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Por isso que eles não aceitaram nunca o povo de Samaritano. E até hoje não existe isso, mistura. Porque a mistura é uma coisa terrível, irmão. Você misturar, começar a fazer mistura, acabou. Deus jamais. Deus é exclusivo. Você vê que hoje o culto ecumênico, ele prega que todas as religiões levam a Deus. Na televisão, todos. Eu vi evangélico, eu vi padre, eu vi espírita num programa evangélico, e todos eles foram concordando que realmente o amor é que importa, que Deus, ele é poderoso, que Deus, o homossexual, a gente não tem, nem pode falar mais isso nem no microfone, mas você veja bem, que Deus, o culto ecumênico, que todas as religiões levam a Deus, não levam a Deus. Por isso que o mundo, irmãos, ele tem um ódio, Satanás tem um ódio tão grande dos crentes, porque os crentes não podem se misturar com as outras seitas. Deus não faz isso. Deus é amor, mas tem que se curvar diante dele. Ou você vem, ou você não vem. É assim que Deus faz. Deus é amor, irmãos.
mas ele é justiça também, tá bom? Então, não é todas as religiões que levam a Deus, não. Somente Jesus leva a Deus. Somente Jesus leva a Deus. E olha só, eu quero dizer para vocês que através de oração, até espírita pode vir para a casa de Deus. Até espírita pode vir para cá e ser crente na presença de Deus. Você sabia, deixa eu falar um pouquinho. Você sabia, irmãos, que eu tenho uma filha de 31 anos, uma nutricionista, e ela era espírita, ao ponto de falar com os mortos, e eu orando nessa igreja, e hoje ela é crente? Sabia o que Deus faz? É isso que Jesus faz. E hoje ela é crente, e ela vem agora no meu aniversário, em outubro, e eu já estou preparando uma Bíblia de estudo dessa para ela, de feminina, e ela já está ansiosa para receber essa Bíblia. Oi? Agora, isso vale a pena. Vai falar. Isso aí. Um exemplo. Eu não conheci todo o testemunho da minha sogra quando ela deu aqui, acho que tem um ano ou dois, que eu fui saber que ela não falava muito sobre isso. Então, aquilo ali eu sempre pergunto. Hoje eu estou velha. Isso aí. Deus. Jesus. Rapaz, a nossa missão é pregar a palavra de Deus. É isso que Deus te chamou para você fazer, tá bom? Olha, irmão, por pior que seja um povo, por pior que seja ele, você tem que continuar orando e pregando para ele, tá bom? Olha só, uma coisa importante, irmãos. Deus mandou Jonas e aí até o povo de Nínive pregar, mas o povo de Nínive era um povo muito ruim, muito cruel. Ao ponto de Jonas falar, não vou. Não vou de jeito nenhum. Por quê? Porque ele pensou, ele falou, se eu pregar para eles e eles se arrependerem, Deus vai perdoar eles. Olha só o ponto que ele chegou. Jamais nós podemos nos colocar no lugar de Deus. Jamais. Nós temos que pregar. Quem decide ou não é Deus. Irmão, Deus veio para todos nós que estamos aqui. E a gente era boa coisa no passado? A gente era boa coisa no passado? E nós estamos aqui hoje, somos melhores que eles? Não. Nós temos que orar por eles, sim. E amor. É por isso que eu digo, irmãos, quanto mais perto de Jesus tu for chegando, mais compaixão você tem. Você lembra de Estevão, quando ele foi apedrejado? O que Estevão fez? Estevão falou deles aqui, ó. Vocês, lá no Sinédrio, ele se levantou e falou, vocês, rapaz, Jesus chegou, vocês crucificaram ele, fizeram isso, fizeram aquilo, eles rangiam os dentes, irmãos, de ódio. Rangiam os dentes de ódio por causa dele. E ele falando. E ao ponto de quando ele foi para fora, ele foi apedrejado por pregar a palavra de Deus. Eles foram apedrejando ele também por falta de entendimento também. Por falta de entendimento. Que, inclusive, tinha uma pessoa lá em pé naquele dia que presenciou tudo isso. Que foi o próprio Saulo, que estava lá naquele dia também. Que não sabia o que estava fazendo também. Que depois ele foi salvo também. Agora você veja bem, irmãos, o que é que Deus pode fazer. E ele sabe o que ele disse? O que ele disse lá em 7:60? Joelhado no chão, sendo apedrejado, sabe qual foi a palavra que ele disse para Deus? Senhor, Deus, não lhes impute estes pecados. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ser apedrejado pelo amor de Deus, você pedir a Deus por aquela pessoa que está te agredindo? É isso que eu quero dizer. Mas só ele viu a Jesus. Naquele dia tinha uma multidão, mas só ele viu Jesus, que estava de pé à destra do Pai. Mas eles não viram, nem Saulo viu aquele dia Jesus. Você veja bem. Então, irmãos, nós que temos conhecimento de Jesus, que podemos ver Jesus pelo Espírito Santo, pelo que ele faz nas nossas vidas, pelo entendimento que ele nos está dando nessa palavra, nós também temos que ter esse compaixão dentro de nós. Olha,
quanto mais perto de Jesus tu vai chegando, mais parecido com ele tu vai ficando. Tá bom? Quanto mais você se afasta, mais desfigurado você vai ficando. Você perde a sua identidade, a sua fisionomia. Você não parece mais com Jesus. Tá bom? Lembra de Davi? Por um descuido, ele cometeu um pecado. Daqui a pouco já foi outro pecado. E se Deus não intervém nele, ele ia toda a vida se afastando. Toda a vida se afastando. Você viu como é que o avivamento espiritual somente por Deus? Mas ele quis imediatamente. Ele quis imediatamente. Deus não faz acepção de pessoa. Porque ele foi até Caim também e falou para Caim naquele dia: onde está o seu irmão? Ele sabia que ele já tinha matado. Sabe qual foi a resposta dele? Quem sabe? Para Deus. Você já pensou uma pessoa falar isso para Deus? Uma resposta dessa para Deus? E você sabe o que aconteceu com Caim? Ele foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, perdeu totalmente a sua fisionomia. Perdeu tudo, foi perdendo. Então, quanto mais perto de Jesus você vai chegando, mais parecido com ele você vai ficando. Você perdoa, você não revida pedradas. Alguém vai na sua porta e pá, você não revida a pedrada. Aquele silêncio seu pode salvar aquela pessoa. Ah, você não, peraí, o que é isso que está acontecendo aqui? Entendeu? Aí não pode acontecer isso. Isso aí é um sinal que você está vendo que você ainda precisa se aproximar muito de Jesus. Não é que você é um cara bobo, uma pessoa boba, não. É porque você já é uma pessoa parecida com Jesus. Você já tem uma fisionomia de Jesus. É parecido com Jesus. O que que Deus fez? Eu fiz um homem à imagem e à nossa semelhança. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Tá bom? Por que, irmãos? Não. Chega.